Bom sábado. Acho que ainda está tudo um pouquinho adormecido. Zangado, entristecido. Não sei exatamente o que se passa, mas vou tentar outra vez. Bom dia. Bom dia. Bom sábado. Bom sábado. Agora sim. Estava a ver que há bocadinho os pequeninos tinham dado melhor resposta do que o resto da igreja estava a dar. Hoje é realmente um bom dia. Depois de uma semana, pelo menos na classe de jovens onde nós estivemos, alguns disseram que foi atribulada, foi cansativa, foi puxada, mas hoje é sábado. Hoje podemos vir à igreja, podemos estar com o nosso Deus, podemos desfrutar das suas bênçãos e podemos ouvir um pouquinho da sua voz. E é esse desafio que eu espero que nós consigamos fazer aqui hoje. O exercício que eu vos vou propor é se calhar um pouquinho arrojado, porque eu quero falar-vos acerca da aliança. Hoje em dia a aliança está cada vez mais em voga. Dá um ano e que é esta parte, a Aliança Atlântica, os países aliados, as alianças políticas, as contra-alianças, têm estado muito em voga. E neste sentido, não se preocupem, eu não vou fazer uma análise política, está bem? Fiquem tranquilos. Mas, mesmo na política, às vezes nós conseguimos tirar algumas ilações. Se não, vejam, há uma enormidade de pacotes de sanções que os países da NATO e próximos da NATO têm feito para com a Rússia e a Bielorrússia para os incapacitar de continuar com esta guerra contra a Ucrânia. Certo? Mas quase todos estes países não deixaram de fazer a aquisição de alguns bens e serviço a estes países a bem deles próprios. Eu não quero que eles tenham sucesso, mas o meu país precisa ou de combustível fóssil, ou de gás, ou de outra coisa que vem dali. E se não vier, eu também vou ser prejudicado. E então eu não prescindo, ainda que a minha aliança e o meu convênio seja com o outro lado. E é neste sentido que eu pretendia que hoje nós pudéssemos pensar que tipo de aliança eu tenho com Deus. Nós sabemos que estamos envolvidos num grande conflito. Nós sabemos que existem duas forças que estão em oposição. Sabemos também que temos que fazer uma escolha. Mas nessa escolha haverá cedência em algum momento ou não? E então eu vou pedir-vos, especialmente aos mais jovens, aqueles que tiverem a vossa Bíblia, que me acompanhem. Não vamos saltar muito na Bíblia, vamos começar no primeiro capítulo de Daniel. Por isso, todos aqueles que possam abrir as vossas Bíblias. E vou pedir aos adultos que façam outro exercício também. Esqueçam que os mais pequeninos às vezes ficam um pouquinho mais agitados e são um pouquinho mais barulhentos. Eles são necessários dentro da igreja. E Jesus disse, deixai os pequeninos vir a mim. Por isso, a vossa concentração não está dependente do sorriso ou do comportamento dos pequeninos. Depende da vossa relação com Deus. Ok? E os pequeninos vão aprendendo alguma coisa também. E agora, eu peço que vocês comecem a perceber alguns critérios da aliança que nós temos com Deus, com exemplos que não é o meu, não é o do Gildo que cantou, não é da Mariana que contou a história, não é do Daniel, não é do Rui, não é de nenhum de nós. Porque nenhum de nós atingiu o estatuto de poder ser considerado um herói da Bíblia. Então vamos àqueles que, apesar de terem pecado, são os nossos verdadeiros heróis. E aqui começamos, no primeiro capítulo de Daniel, a partir do versículo 3,
A ordem do rei. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E agora este aspecto. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Esta é a ordem real. Aspenaz ensina a nossa cultura e alimenta-os com o que de melhor a Babilónia tem. Esta é a proposta. Na potência do mundo antigo, com o conhecimento científico que existia, é dada a ordem do dirigente desta potência, a Aspenaz. Mas agora vem Daniel, no versículo 8, e peço que me acompanhem, e diz lá então, versículo 8 e 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Esta foi a determinação. Ele vai ter com Aspenaz e ele diz, por favor, permite-me que eu não me alimente com a prescrição, com a receita do que há de melhor no reino. Por favor, eu não quero. A resposta no versículo 10 tem lá. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque depois veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Este homem, à luz do que ele conhece, à luz das suas tradições, ele tem medo que esta outra opção seja de menor valor. E que por isso eles fiquem mais apáticos, mais pálidos e menos fortes. E em perigo fica não a vida deles, mas a sua própria vida, porque o rei tinha dado a sua ordem. O receio, a tradição, a imperar. Mas Daniel, pelos vistos, era um jovem determinado. E então vemos no versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, já não está a falar com Aspenaz, já está a falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age para com teus servos. Ele atendeu e experimentou apenas 10 dias. Pensou este homem, bem, 10 dias não é assim muito grave. Como a avaliação do rei vai ser daqui a 3 anos, se não correr bem, isto diluído no tempo não se vai notar nada. Está bem, ele é tão insistente. Ok, vamos lá fazer a experiência. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro do chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Só agora, após a avaliação, só agora é que há a indicação de retirar. Ele não lhes dava, mas estava em stand-by. Estava a aguardar pelo resultado.
e então agora é aceite essa mesma decisão. Agora vamos dar um pulinho para o versículo 18. E no versículo 18 temos lá: vencido o tempo determinado, que era de quanto tempo? 3 anos. Pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria, sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos encantadores que havia por todo o reino. E depois ainda temos aqui um aspecto particular, um pequeno detalhe. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. E este é um aspecto particular porque, para além de ele ter sido achado inteligente, quando os medo-persas conquistam a Babilónia, a sua capacidade e a sua inteligência foram reconhecidas de tal forma que ele, sendo o primeiro-ministro, continuou sem ter sido morto. Normalmente, nesta época dos reinados, todos os chefes de Estado, o rei e os ministros, eram mortos para que a sua influência não incomodasse a nova potência. Mas Daniel, pela sua forma douta e pela sua isenção na política, foi tido como necessário e um bom potencial para se manter na utilização. E este é um aspecto que nós começamos a perceber. Estes 4 jovens, primeiro, não eram os únicos hebreus que tinham ido para ali, certo? Ok. Segundo, eles podiam e deviam estar revoltados com Deus. Eles tinham sido retirados da terra prometida, de junto do templo, e tinham sido levados escravos. Eles eram da linha real ou da nobreza. E eles foram levados para ali. Na sua revolta, eles podiam dizer: bem, já que somos escravos, vamos lá então perceber como é que são as iguarias e como é que é a vida daqui. Vamos aproveitar, vamos desfrutar, já que fomos obrigados a vir para aqui. Mas ainda que escravos, eles reconhecem que a sua posição é resultado dos erros e dos pecados da sua nação. E que por essa razão Deus não tem culpa do estado em que eles estão. Deus continua a ser o seu Deus e deve ser servido e adorado da mesma maneira, estejam na sua casa ou estejam no cárcere. Damos ainda um outro passo. Vamos agora ainda ver um outro jovem sozinho. Querem adivinhar quem é o jovem que eu quero falar? Então vamos a Gênesis, no capítulo 39, e facilmente vocês conseguem perceber qual é o jovem que nós vamos falar. Quem quiser acompanhar, principalmente os nossos jovens, dar tempo. Vamos passar de Daniel para Gênesis, no capítulo 39. E aí vamos ler alguns versículos até ao capítulo 45. E vamos ver aí também outro jovem. E nos versículos 39, 1 a 6, nós podemos começar por ler o seguinte. José foi levado ao Egito. Porquê que José foi levado para o Egito? O que é que aconteceu? Não percebi. Diz lá Otávio, mais alto. Os irmãos dele o venderam. Os membros da mesma igreja. Os adoradores do mesmo Deus. Venderam aquele que era incómodo, que era alvo de maior amor e de concorrência paterna. Ok? Mantenham isso em mente, porque é importante. José foi levado ao Egito, versículo 1 do capítulo 39. E Pútifar,
oficial do faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-os aos ismaelitas. Já agora, jovens, os ismaelitas são descendentes de quem? De Ismael. Ismael que era irmão de Isaac. E Isaac era pai de Jacó, que era pai de José. Então, ele foi vendido a primos, em segundo ou terceiro grau. Ok? E estes o levaram, e foi deles que Potifar os comprou. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, e quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e ele passou tudo para as mãos, tudo passou para as mãos de José. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo da sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou a José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão de que se alimentava. E depois tem aqui uma parte, que é onde começam os problemas de José. Era formoso. José era formoso de porte e de aparência. Então este homem coloca tudo na sua casa à disposição de José. Era um escravo que começou a servir dentro da casa e foi promovido a mordomo. Continuava a ser um escravo, mas controlava e administrava tudo o que existia dentro daquela casa. E agora vem a questão. Versículo 7. Aconteceu, pois, destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem passou para as minhas mãos. Mas, ainda assim, a questão que temos que ter em consideração é esta que ele diz: ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a... Qual era a única coisa que José não tinha acesso? A esposa. Mas agora a pergunta: como, pois, cometeria eu também a maldade e pecaria contra Deus? Porque é que José, vendido aos primos pelos seus irmãos, está agora preocupado com Deus? Porque é que José não diz: porque pecaria eu contra o meu Senhor? Porque para José, os 10 mandamentos, onde tem a questão do adultério, ainda era mais importante. Porque para José, como escravo, tanto era seu senhor Potifar como a sua esposa. E porque nas práticas do Egito e da Roma antiga, os senhores dos escravos poderiam usá-los como bem entendessem. Fosse do ponto de vista físico, fosse do ponto de vista sexual. Era uma liberdade que os senhores tinham. E o escravo tinha que se sujeitar a isso. Mas José sujeitou-se a tudo, menos aquilo que era contrário ao que a lei de Deus determinava. A partir do momento em que a vontade dos homens se interpôs com a lei de Deus, José coloca o ponto. Ele tem que servir porque é escravo. Ele tem que obedecer porque é escravo. Mas o limite era a lei que o Senhor lhe tinha colocado.
E ele sabia qual era o preço. O preço da desobediência de um escravo não era aquilo que ele teve mais à frente. O preço da desobediência do escravo era uma de duas coisas, ou três: a tortura, a morte ou a revenda. Um escravo que desobedecesse ao seu senhor poderia ser morto. Simplesmente ninguém, não tinha que dar cavaco a ninguém. Mas ele mantém-se firme. Agora, o aspecto importante é que no versículo 20 diz-nos o seguinte: Gênesis 39, 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Porquê que Potifar faz isto? Porquê que Potifar não matou José? Porquê? Potifar tinha que fazer alguma coisa porque ele era uma autoridade. E se a conversa que a esposa inventou fosse continuada e ele mantivesse José, era ele que era desautorizado. E lembram-se, ele era o chefe da guarda real. Ok? Mas José também sabia que a culpa de toda esta confusão não seria de José, porque ele já tinha avaliado o seu processo. Então ele manda-o prendê-lo. Mas não numa prisão qualquer. José é preso onde eram presos os oficiais. Aqueles que trabalhavam para o rei. Não era uma prisão comum. Diz aqui, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Ok. Então, José, de filho preferido, vendido pelos irmãos, a primos afastados, torna-se escravo e é preso. Daria para cair mais baixo? Haveria justificação para estar revoltado? Havia? Havia toda a justificação. Havia várias justificações para que José estivesse revoltado. Mas agora vejam a revolta dele. Versículo 22. Podemos ler do 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia ali fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, o que é que aconteceu com José? Volta a tornar-se o mordomo do carcereiro, ou seja, ele era o que punha e despunha dentro da prisão. Dava as ordens aos presos o que haviam ou não haviam de fazer, porque o carcereiro confia inteiramente nele. E se o carcereiro confia inteiramente nele, é sinal que José se demonstrou durante estes primeiros tempos como muito revoltado, certo? Errado. José não demonstrou a sua revolta, não demonstrou a sua tristeza, e porque era obediente às indicações do carcereiro, o carcereiro reconhece-o como um ajudante e não como um preso. E a história continua. Agora damos um saltinho para o capítulo 40 e vemos no versículo 7. Havia 2 presos novos lá na prisão, que uma vez tiveram um sonho. E agora no versículo 7 diz: então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, porque tendes hoje o semblante triste. Porquê é que vocês estão tristes? Aqui está este homem, e eu volto a dizer, e eu peço-vos desculpa por ser repetitivo, mas é importante, que tem tudo para estar de mal com a vida,
tem tudo para estar com uma cara acabrunhada, pesada, revoltada, a olhar pelo seu umbigo e a resmungar o dia todo, mas que quando vê duas pessoas que estão tristes na prisão, ora, qual era a resposta óbvia? Bolas, porque é que não devemos estar tristes? Estamos presos. Estamos privados da liberdade. Mas ele nota que há ali um aspecto diferente. Porquê que hoje o vosso semblante está mais triste? Versículo 8. Responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contem-me o vosso sonho. José nota a tristeza, avalia o problema e predispõe-se a ajudar. Houve uma pergunta feita aqui há uns sábados atrás. Quantos dos que aqui estão presentes tiveram que abandonar a terra onde nasceram por questões de guerra, por questões económicas, por questões sociais? Quantos tiveram que sair do local onde estavam? Quantos, não sendo de lá, tiveram que regressar? Agora, quando eu sou um refugiado, quando eu sou maltratado, quando eu tenho necessidades e tenho toda a razão para resmungar, que tempo tenho eu para atender às necessidades dos outros? Porque haveria eu de despender da minha energia para ajudar outro? Incrivelmente, foi o que José fez. Ele predispôs-se a ajudar. Mas depois há um aspecto fantástico no meio desta história. É que, para além de interpretar os sonhos, e nós percebemos que um daqueles dois presos vai ser liberto e volta aonde estava, e o outro vai ser condenado à morte. Mas no versículo 14, e eu penso que todos conheçam esta história, se não hoje à tarde, podem pegar na vossa Bíblia e ler, porque ela é bem explícita e explica-se a ela mesma. Mas eu vou chamar-vos a atenção. Versículo 14, diz-nos lá: o pedido de José ao copeiro: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo, me faças menção de mim ao faraó e me faças sair desta casa. Porque, de facto, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. José não tinha sido achacado de uma amnésia. José sabia que tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha sido tornado escravo e pela injustiça de uma mulher egoísta, ele estava preso. Mas, apesar dele saber disso, não vivia com esse momento de revolta. E por isso, no momento que ele considera oportuno, faz o pedido àquele homem. Faz o pedido àquele copeiro. Versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. O copeiro ficou muito entusiasmado no momento. Mas assim que saiu da prisão, ficou tão contente, com certeza que abraçou a sua família, vestiu a sua indumentária e preparou-se para servir o rei. Lembram-se às vezes quando nós fazemos pedidos a alguém e que alguém até nos deve favores e a outra pessoa diz: tu estás aqui, nunca me vou esquecer de ti. E de repente, foi o que aconteceu com José. Vamos agora ver como continua a nossa história. Capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Parecia-se achar-se ele de pé junto ao Nilo. E aqui desenrola o primeiro sonho. E o rei acorda, o faraó acorda incomodado e volta a adormecer. E tem outro sonho, ainda mais complicado. E ele fica atribulado.
Versículo 8. Vamos dar um pulinho até ao versículo 8. De manhã, achou-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Ninguém era capaz de dar a resposta. E agora caiu a ficha do copeiro. Versículo 9. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me na prisão, sob a casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhámos, e cada um o seu sonho e a sua própria significação. Achava-se connosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contámos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E agora, a ordem. Versículo 14. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram subir à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. E ele lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. E agora José sai da masmorra e está na presença do Faraó. E o Faraó diz: tu consegues, eu já ouvi dizer, tu és capaz. E este homem, durante tantos anos injustiçado, poderia agora dizer: sim, eu sou. Foi o que disse José. Vejam aí no versículo 16 o que é que diz José. O que é que diz lá? Deus dará a resposta. Mas de que Deus é que José está a falar? Aquele que permitiu que os seus irmãos o vendessem, que os seus primos o traficassem, que ele fosse feito escravo e uma mulher, por seu capricho, o pusesse na prisão, e que lá ele fosse esquecido durante 2 anos. É este mesmo Deus com quem José devia estar revoltado. É desse Deus que José está a falar. Ele está revoltado com Deus. Está algum de vocês revoltado aqui com Deus hoje de manhã pelo sucesso ou insucesso que teve na vossa vida? Com os vossos problemas de saúde? Com o problema de saúde de algum familiar? Ainda estão revoltados com Deus? Aí em casa alguém está revoltado com Deus e acha que tem toda a justificação para isso? Vejam o que José. Depois de tudo aquilo que ele passou, ele não tem a veleidade de dizer: eu vou interpretar, sim senhor, aos teus sonhos. Não, ele diz: Deus, ele pode ajudar a dar a interpretação dos sonhos. Capítulo 42, versículo 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram em terra perante ele. É agora. Passados estes anos todos, vocês vêm aqui, tal qual como dizia o meu sonho. O sonho, lembram-se dos molhos, das espigas que se curvavam? Agora vocês vão ver o que é que eu vou fazer convosco. Agora vocês vão saber o que me fizeram andar a passar. Foi isso que aconteceu. Ok? Então aquele homem, que de um dia para o outro não tinha mais por onde descer, porque já tinha descido tudo o que havia para descer, é agora o quê? É o primeiro-ministro. A seguir ao Faraó, era José. De escravo, a segunda pessoa mais importante do mundo de então. Como Daniel,
de escravo à segunda pessoa mais importante do mundo de então. A Babilónia era uma potência quando Daniel foi levado escravo. A seguir ao rei esteve Daniel. José foi levado para o Egito, que era a potência, podemos dizer, que era o equivalente aos Estados Unidos de hoje. Então agora imaginem que o vice-presidente era alguém que tinha sido retirado da prisão para interpretar um sonho do presidente dos Estados Unidos e que, pela sua capacidade de interpretação e pelo seu conselho a fazer com aquela interpretação, então é nomeado vice-presidente. E agora nós começamos a perceber que, afinal de contas, todas aquelas dificuldades anteriores eram para preparar alguém para uma tarefa maior. E ocorre-me um versículo que todos vocês conhecem, que é dito por Jesus numa das parábolas, que diz o seguinte: sobre o pouco foste fiel, Mateus 25, 23. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste mordomo dentro da prisão. Vais ser o primeiro-ministro agora do Egito. Essa mesma diligência faz-nos falta. Nós precisamos de ti. Vamos dar um pulinho agora para o versículo 21 a 24, deste mesmo capítulo 42. Reconhecem os irmãos. Então disseram uns para os outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia na alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem. E não quisestes ouvir, pois vedes aí o que se requer de nós, o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque falava com um intérprete. E retirou-se deles e chorou, e depois, tornando-lhes, falou, e tomou a Simeão dentre eles e o algemou na sua presença. Mas nós sabemos que a seguir os envia para que tragam um irmão mais novo. Ok? Aquilo que José podia ter feito neste momento era: ficam todos presos e eu vou mandar uma equipa da guarda buscar o meu irmão. Mas vocês não saem daqui. Mas sim, foi aquilo que ele faz neste momento. Damos um pulinho para o versículo 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. O que é que fez José? Qual foi a vingança? O dinheiro que eles traziam para comprar cereal, devolveu. Deu-lhes o cereal que eles vinham para comprar e ainda mais o cereal necessário para a viagem para o caminho. Esta foi a paga de José. Esta foi a primeira resposta, passados muitos anos. Tantos anos que os seus irmãos estiveram perante ele, prostraram-se na sua face e não o conheceram. Provavelmente por causa das cicatrizes. Provavelmente pela forma de cortar o cabelo e a barba, que era uma prática dos egípcios. Eles não o conheceram. Vamos dar um pulinho para o capítulo 43 de Gênesis e nos versículos 15 a 16. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, porque eles tiveram medo que aquilo lhe desse confusão, e então trouxeram o dinheiro em dobro para que José e os da guarda não dissessem que ele tinha roubado.
e a Benjamim, e levaram e desceram ao Egito, e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa: leva estes homens para casa, mata redes, prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José ordenara, e levou os homens para casa. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e disseram: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, e escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. E então, o que é que eles fazem? Versículo 19. E chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegámos à estalagem abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornámos a trazê-lo connosco. Trouxemos também outro dinheiro connosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro no nosso saco de cereal. E agora a fantástica resposta deste outro escravo. O mordomo de José, o despenseiro. E a resposta dele diz: paz seja convosco. Onde é que nós já ouvimos isto na Bíblia? Paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso Pai, vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe para fora a Simeão. Este despenseiro tinha tudo em ordem. Este despenseiro, não sabemos quanto tempo ele tinha de contacto com José, já dá um testemunho mais forte do que qualquer um dos membros da igreja de José. Um testemunho mais poderoso do que cada um deles. Queria chamar-vos agora a atenção, agora no versículo, dando um pulinho para o capítulo 44, os versículos 32 a 34, e aqui está quando José quer prender Benjamim para testar os seus irmãos, dizer que o vai tornar escravo. Vejam esta afirmação soberba que aqui nós encontramos. Versículo 32 a 34, diz-nos lá o seguinte: porque teu servo se deu por fiador por este moço, como o meu pai, dizendo: se o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo no lugar do moço, por servo do Senhor, e o moço suba com meus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não o veja, e o mal que virá, ou que sobrevirá ao meu pai. Quem é este dos irmãos? Qual é o nome dele? Judá. Parece acidental ser Judá? De que tribo descende Jesus? Quem se ofereceu como servo para resgatar? Quem se ofereceu para que vocês pudessem ser considerados benjamins e pudessem ter sido resgatados? Quais foram as últimas duas tribos que subsistiram juntas em Israel? Benjamim e Judá. Porque Judá se ofereceu para substituir, para resgatar, para ficar em nome de Benjamim. Tal como Jesus se ofereceu. É claro que todos nós conhecemos a história de Judá no passado. Não temos tempo, o tempo já vai avançado e não podemos falar acerca disso. Mas aqui está uma demonstração genuína da preocupação de Judá para com o pai e para com o irmão. A mesma preocupação que tem Jesus para com Deus e para com a raça humana caída.
E por isso ele se oferece. Ele se oferece em substituição, para que nós possamos ser considerados os benjamitas, ou os benjamins do céu. Capítulo 45, versículo 4. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Só agora. E a história conta-nos que José, em lágrimas, em clamor, apresenta a sua história. E ele diz aos seus irmãos: vocês não têm culpa, porque existia um propósito mais importante que vocês, um propósito mais importante do que o próprio Egito, um propósito para que eu viesse para aqui e, com a inteligência que o Senhor me deu e a sua sabedoria, pudesse arranjar uma forma de que não só o Egito, mas todas as nações aqui à volta pudessem subsistir estes 7 anos de fome. Em ti serão benditas. Foi a promessa que foi feita a um dos seus ancestrais, Abraão. Através de José, todo o mundo civilizado conhecido de então pôde não perecer à fome. É claro que o império do Egito cresceu, porque quando acabaram os bens, ali as nações à volta começaram a trocar as suas terras, o seu gado e eles próprios para serem subservientes do primeiro-ministro em troca de alimento. E o império do Egito cresceu, mas cresceu conhecendo o verdadeiro Deus. Há a reconciliação. Meus amigos, nem todas as histórias têm tudo para acabar bem. Pois não? Este, pronto, teve de escravo, nunca teve ordem de morte, José. Mas então, quase mesmo a acabar, eu peço-vos para nós voltarmos a Daniel. Mas agora Daniel capítulo 3. E vamos ver o que acontece ali, depois de Nabucodonosor também ter tido um sonho, para o qual não conseguiu interpretar. Depois de Daniel e os seus 3 amigos ajudarem na interpretação. Como é que se chamavam os 3 amigos de Daniel? Ouviste Drac, Mesaque e Abednego. Esse não era o nome de Daniel, dos amigos de Daniel. Como é que era o nome? Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Eles eram tratados como Drac, Mesaque e Abednego para serem obrigados à perda de identidade. Como também Daniel. O seu nome foi mudado para Belchazar. Para que, sendo repetidamente chamado por um nome associado às divindades babilónias, eles perdessem a sua identidade natural e perdessem a sua relação com o verdadeiro Deus. E então existe este sonho. E Deus mostra ao rei de Nabucodonosor, à potência mundial, a ordem e a sequência dos reinos. Nabucodonosor acha que pode contornar e virar isto tudo ao contrário. Eu não quero que seja assim. E então, em vez de ter a estátua com os vários metais por ali abaixo, ele constrói uma enorme estátua toda de ouro. Quer dizer que a Babilónia vai durar desde o início até ao fim. É verdade? É, porque a Babilónia ainda dura até hoje. Mas não a Babilónia como Nabucodonosor a idealizou. A confusão ainda dura até hoje. A mistura de religiões ainda dura até hoje. O serviço ao Deus errado ainda dura até hoje. Nisso Nabucodonosor tinha razão. Mas em termos de impérios, ele não tinha. Mas empolgado, ele obriga e faz o decreto. E no versículo 4 a 7 temos a ordem real. E diz-nos lá: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes todos estes instrumentos. Versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de forno ardente. No mesmo instante. E o que é que acontece?
versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste nos negócios da província da Babilónia, Cedraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem que tu levantaste. Há sempre aquelas pessoas que estão prontas a acusar. E veem que aqui a questão não se trata só da imagem que o rei levantou. A teus deuses não servem. Eles até podiam ter dito, e não sabemos se é uma questão dos tempos verbais na tradução, mas é, desde que chegaram à Babilónia, nunca serviram aos teus deuses. Nem sequer se alimentam da tua mesa. Comem uma comida à parte. Bebem só água. Não bebem outra coisa que não água. Eles não querem saber daquilo que tu consideras que é importante ou que são finas iguarias. Não querem saber das adorações. Então, e ainda para mais, tu os constituíste administradores da província da Babilónia. A picar o rei. A picar a autoridade. Qual é o resultado? Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram estes homens perante o rei. E há agora a contraproposta. No versículo 15. Agora, pois, estai dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A primeira ordem já dizia que era no primeiro instante que se não adorassem seriam lançados. Em todo o caso, Nabucodonosor manda chamar aqueles homens. E à semelhança do que acontece a José perante Potifar, o rei percebe que eles têm um enorme potencial, que ele gosta das faculdades e a forma como desempenham o seu trabalho e quer dar-lhes uma segunda oportunidade. Mas o rei era naquela época também um Deus e tinha que ser venerado e as suas ordens eram para ser cumpridas. E desafia agora, de forma declarada, o Deus de Israel. Quem é o Deus que vos vai tirar da minha mão? E a resposta de Cedraque, Mesaque e Abdenego, disse o nome certo? A resposta de Ananias, Misael e Azarias vem no versículo 16. Responderam eles, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Eu imagino a fúria do presidente, do rei, da potência mundial, que 3 plebeus digam, nós nem sequer precisamos de dar resposta. Como não? Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, não serviremos aos teus deuses. Não me vamos curvar àquela estátua. Não vou fazer aquilo que tu pedes, reconhecendo-te como Todo-Poderoso, porque não é isso que tu sonhaste. Não é isso que está em jogo aqui. Faz o que tu entenderes. E este homem fica ainda mais transtornado. Agora, perante toda aquela planície, com todos os povos conquistados, a ouvir o desafio destes 3 homens, não podia ser tolerado. E na sua fúria, lemos no texto que a fornalha é aquecida 7 vezes. E então é dada a ordem de serem lançados lá para dentro. Quem é que os vai lançar? Eu, desde pequenino, tenho a imagem de que seriam os soldados. Certo? Nós vamos ler aqui. Deixa-me ver se eu encontro o versículo. Versículo 22 e 23. Versículo?
ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que os atassem e que os lançassem na fornalha. Não foram uns quaisquer, foram os mais poderosos. E querem saber, alguns destes mais poderosos tinham sido aqueles que tinham identificado aquelas 3 cabeças que não se tinham curvado e que requeriam o poder que estava confiado a estes 3 homens. Então foram eles que acusaram. E sedentos ainda de mais poder, ficam agora orgulhosos de poderem ser tidos como carrascos. E o que é que lhes acontece? Versículo, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram em cima e dentro da fornalha. Estes mesmos homens que queriam substituir e que eram poderosos e que eram valentes, não toleraram a proximidade do calor da fornalha. Tendo caído eles atados na fogueira, depois no versículo 24 temos, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros, não lançámos nós 3 atados no fogo? É verdade, mas ele agora via 4. E um semelhante ao... Alguma vez Nabucodonosor tinha visto Jesus? Por que diz ele que vê alguém ali que é semelhante ao Filho do Altíssimo? Porque disseram as crianças aqui, quando apresentou a Mariana uma pequena imagem, prontamente todos disseram que era a imagem de Jesus. Algum de vocês viu Jesus? Mas de ouvir falar de Jesus e de saber o que ele prometeu por cada um de nós, quando confrontado com aquela imagem, o rei Nabucodonosor sabia que não podia ser outro senão aquele próprio. Durante os anos ou o tempo que aquelas pessoas estavam na Babilónia, o rei Nabucodonosor sabia quem era Deus. E ele o reconhece. E eles são chamados para fora. E o que é que acontece agora? Qual é o resultado? A partir do versículo 26, podemos ler. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governantes, conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, se disser alguma blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas feitas num montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E então, porque estes 3 homens se mantiveram firmes, todos os israelitas que estavam naquela planície e todos os outros que não eram israelitas, mas que já tinham ouvido falar do verdadeiro Deus, puderam passar a adorá-lo de forma livre. Porque aqueles que acusassem, esses sim, é que agora seriam condenados. É esta aliança que o Senhor está à espera. Porque Ele, em primeiro lugar, já sofreu por ti e por mim. É esta aliança que, como falávamos na classe de jovens, quando o mundo parece pender para um lado e não se fazer sentido ser cristão, não fazer sentido acreditar em Deus, não fazer sentido sequer que Deus existe, Ele está lá
de forma discreta protege, de forma discreta orienta. E no final, aquela estátua de Nabucodonosor, na visão, foi despedaçada por uma pedra lançada sem mão. E essa pedra foi constituída um reino que vai durar para toda a eternidade. Agora, a pergunta já mesmo a finalizar é: que concessões estás tu disposto a fazer? O que é que tu queres prescindir? É bem do teu emprego? É bem da tua família? É bem do poder que tu tens? Do teu estatuto? É porque estás zangado com alguém? Estimados, se calhar agora alguns vão considerar um pouco indelicado aquilo que eu vou dizer. Mas é algo que me preocupa grandemente como ancião desta igreja. No sábado passado ocorreu aqui uma Santa Ceia. E eu vi que muitos participaram. E houve duas coisas que eu reparei. Muitos casais quiseram fazer lavagem dos pés entre os casais. E o fazem sistematicamente. E a minha pergunta é: são tantos os pecados que têm um com o outro para que só façam a lavagem dos pés uns com o outro? Têm tanto assim para perdoar um ao outro que só possam fazer o lava-pés um com o outro? Ou isso é uma medida de evitar o poder ter contacto e a humilhação com outra pessoa para lavar os pés a outra pessoa? Faço ainda outra pergunta. Se o nosso bom Deus, antes de abandonar esta terra, e quando fez a Santa Ceia diz: fazei isto em memória de mim até quando? Até que eu venha. O que é mais importante do que cumprir essa ordem para que eu não seja participante desta Santa Ceia? O que me impede é, eu sei que o Senhor nos diz que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, deixa a tua oferta, sai, pede perdão, reconcilia-te, mas vem e depois participa. É essa a razão porque, por norma, na igreja existe uma indicação de que 15 dias antes seja anunciado para que, se eu tiver alguma coisa para resolver, o faça. Mas eu cumpro a ordem que Deus disse: fazei isto em memória de mim até que eu venha. Fica agora a pergunta: Jesus já veio? Não. É por causa do meu relacionamento com alguém, ou com a minha falta de reconhecimento no ancião, no pastor, nos diáconos que vão servir, que eu não participo na Santa Ceia? E então eu considero-me que já sou tão bom, que já estou num patamar que eu digo: Deus vai-me salvar sem eu ser participante da Santa Ceia? É porque existe alguém que eu não quero ver na eternidade? Tomem atenção a este perigo. Pode acontecer uma de duas coisas. Ou não vamos os dois estar lá, ou eu não vou estar e a pessoa com quem eu não me reconciliei vai estar do lado de lá, dentro dos muros. Mas eu não estou. Porque eu abdiquei da minha aliança. Porque eu abdiquei da ordem que me foi dada. Porque eu entendi que já não era mais necessário e eu queria fazer uma concessão um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda. Não é porque eu estou... Eu sei quem está aqui, e agora até quase as crianças se calaram. Mas é solene aquilo que nós estamos aqui a falar. Se o Senhor nos pede que nos entreguemos a Ele pelo batismo, Ele pede-nos ainda que sejamos participantes da ceia, como forma de recordar aquilo que Ele fez por mim e por ti. Se eu considero que isso não é importante, se calhar é porque a minha prioridade não é Cristo. Se calhar eu tenho outros deuses
antes de Deus. Cada um de nós tem as suas dificuldades na vida. Cada um de nós tem os seus dilemas. Cada um de nós tem os seus problemas. Mas como ancião desta igreja, em que cada um de vocês que aqui está sentado e aqueles que nos ouvem através da transmissão estão um pouquinho à minha responsabilidade perante Deus, que considerem, que se aproximem, que deixem o orgulho de parte, que se perdoem mutuamente, mas que participem na próxima Santa Ceia. Que se disponham a se batizar aqueles que ainda não o fizeram. Que se disponham a sair de casa para vir à igreja e ser participantes, auxiliar no trabalho, na seara. Porque este local do qual eu falo só é santo se cada um de vós aí sentado reconhecer que através de mim o Senhor pode falar. Porque se entender um de vós, se entender que o Senhor não pode falar através de mim, este local já não é santo. E o Senhor não pode falar aos nossos corações. Eu sei que a hora vai longa, mas eu termino com o que nos diz em Isaías, no capítulo 58. E eu queria que nós tomássemos perfeita atenção, porque nós muitas das vezes temos a tendência de entender que podemos ter um momento de adoração à parte, não fazer como o Senhor nos manda. Isaías 58, versículo 4, diz-nos o seguinte: Eis que jejuais para contendas e rixas e ferirdes com punho iníquo, jejuando, assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Eu arrepio-me sempre que vejo este texto. Quando eu não faço aquilo que o Senhor espera que eu faça, quando eu não sou fiel como Ele espera que eu seja, a minha oração não é ouvida no céu. Esqueçam quando vocês entendem que podem ter um momento à parte com Deus sem se relacionarem com os irmãos, sem se perdoarem mutuamente. Porque aqui em Isaías o povo estava angustiado porque não ouvia a voz de Deus. Pouco depois de Isaías 53, que é fantástico. Mas Deus diz, se continuares assim, a tua voz não é ouvida lá em cima. Não chega a mim. Mas o fantástico é que ainda assim, apesar da nossa teimosia, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, leiam a partir do versículo 9. O Senhor é fantástico. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrirdes a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até aos lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Jesus hoje falou. Ele quer ainda dar-nos uma oportunidade. Nós podemos ser muito teimosos. Podemos andar com um ar muito acabrunhado. E temos justificação para isso. Porque tivemos que sair do nosso país. Perdemos o nosso emprego. Perdemos alguém da nossa família. Somos acometidos de doença grave. Mas o Senhor não te abandona. Queres tu fazer aliança com Ele?